Olá, meus alunos, vamos dar início a mais uma aula. Vamos estudar hoje as invasões holandesas, né? Da página 43 e 44 do material de vocês. Vamos estudar como foi que aconteceu essas invasões. Pois bem, né? O açúcar naquela época era um produto muito valioso, né? Então, Portugal e Holanda acabavam tendo comércio, né, com esse açúcar. Um produzia e o outro vendia nos países europeus. Portugal produziu açúcar e a Holanda ela transportava esse açúcar para levar para a Europa. Nessa época, não é, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele faleceu, acabou morrendo, não deixando herdeiro para o seu trono. E aí, né, o rei da Espanha, né, Felipe II, que ainda era parente, né, do rei Dom Sebastião, assumiu o trono português. Aí foi o que houve a chamada União Ibérica. União Ibérica que foi a junção das duas coroas, Portugal, né, portuguesa e espanhola, sobre o mesmo governo, sobre o governo de Felipe II. Mas aí essa união, né, essa situação acabou gerando um grande conflito, problema, né, para Felipe II, porque os seus países inimigos, né, Inglaterra, França e Holanda, né, principalmente a holandesa, elas procuravam invadir o Brasil, né, formando uma colônia. Foi aí que começou a invasão holandesa no ano de 1624. Eles entraram pela Bahia e seu governador era Diogo de Mendonça Furtado. Pois bem, então eles se apoderaram da cidade de Salvador, né, invadindo assim o nosso Brasil. O bispo Dom Marcos Teixeira organizou, junto com os senhores de engenho, escravos e indígenas, né, uma resistência contra esses invasores, como também Portugal, né, mandou, né, no caso o rei Felipe II, esquadra, né, unindo-se para que pudessem expulsar esses holandeses do Brasil. E assim o fizeram. Essa foi a primeira invasão holandesa. Mas houve uma outra invasão holandesa, né? Que no ano de 1630 os holandeses invadiram novamente o Brasil, né? E eles, dessa vez, eles vieram por Pernambuco, né, pela cidade de Olinda e Recife. O governador na época, né, era Matias de Albuquerque. Eles resolveram, né, vir para o lado de Pernambuco porque era uma capitania que produzia muito, né, muito açúcar. Pois bem, então o governador Matias de Albuquerque ele acabou se refugiando, né, fugindo para o interior de Pernambuco e aí fundou o Arraial do Bom Jesus com a ajuda de escravos e indígenas. Ele acabou formando, mas aí esse Domingos Fernandes Calabar, não é, esse brasileiro, ele se uniu aos holandeses, né, avisando onde é que estava Matias de Albuquerque. E Matias de Albuquerque, né, passou para ter que se refugiar, saiu de lá, né, houve uma luta e Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. Então, depois disso, né, no ano de 1637, a Holanda manda para o Brasil um conde, né, o conde. Isso mesmo, Maurício de Nassau. O conde Maurício de Nassau, chamado também de bom administrador holandês, ele veio aqui para o Brasil embelezar o nosso Pernambuco, né? A cidade de Recife. Ele trouxe para cá pessoas que puderam organizar, né? E aqui ele construiu pontes, palácios, canais, trouxe pintores, cientistas, artistas, né? Embelezando assim a cidade de Recife, né? E passou a ser conhecida como a cidade Maurícia em sua homenagem, né? Os pintores como Franz Post
Albert Eco, estavam entre esses artistas, né? Eles pintaram, né, muitos quadros, né, da nossa cidade. Eles vieram com Maurício de Nassau aqui para o Brasil. Eles se destacaram pintando paisagens e natureza, né? Habitantes da fauna e da flora. Então, vocês vão ver também no material de vocês a imagem, né, pintada por Albert. Então, esse administrador trouxe tudo isso aqui para o nosso Brasil. Mas aí, não é, em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, não é, assinou um tratado de paz, não é, com a Holanda. E em 1644 o rei da Holanda mandou, né, chamar que Maurício de Nassau ele retornasse, né, de volta para o seu país. Com essa partida, né, os holandeses que aqui ficaram exigiram, né? Porque assim, quando Maurício de Nassau estava aqui, além de trazer todas essas pessoas, ele também emprestou dinheiro aos senhores de engenho para que pudessem desenvolver o seu comércio. Mas quando Maurício de Nassau foi embora, os holandeses que aqui ficaram começaram a exigir o pagamento da dívida, né, de que Maurício de Nassau emprestou dinheiro. Então essas pessoas elas tinham que devolver esse dinheiro, elas tinham que pagar essas dívidas, né? Então revoltados, né, esses senhores de engenho resolveram começar uma luta para expulsar esses holandeses de vez aqui de Pernambuco, né? Essa luta entre pernambucanos e holandeses, né, ela foi chamada de Insurreição Pernambucana e ela durou 10 anos, isso mesmo, muito tempo, né? E foram muitas as batalhas que ocorreram, né, nesse período de 10 anos, né? E então, finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, aqui, ó, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados, eles foram expulsos. Mas aí, quando esses holandeses foram embora, eles também levaram com eles mudas de cana-de-açúcar para iniciar a sua produção de açúcar e assim vender na Europa. Essa foi a invasão holandesa. Vocês vão realizar a atividade na página 45 e 46 do material de vocês. Em seguida, o livro de reforço na página 78. Realizem, pausem o vídeo, voltem novamente. Não esqueçam de mandar para mim a atividade para que eu possa corrigir. Uma boa aula para vocês, meus amores, e até mais.